Amém. Graças a Deus. Aleluia. Amado Deus e eterno Pai, nós te agradecemos porque mais uma vez a tua graça, Senhor, tem se manifestado na nossa vida, Senhor, e testificado que somos teus, à medida que o Senhor nos traz com a tua mão poderosa e nos reúne como igreja, Senhor. A cada novo encontro nós vemos o teu amor, nós sentimos a nossa esperança, a nossa fé renovada, Senhor. Nos ajuda a permanecermos firmes na profissão de fé que nós já fizemos, no arrependimento salvífico. Ó Senhor Jesus, o Senhor disse que seria assim, que a maldade se multiplicaria e que o amor de quase todos se esfriaria. Mas, Senhor, eu confesso que eu não esperava que seria tanto. Por isso nos ajuda, Senhor. Em meio à imensidão de maldade que nos cerca, não nos deixa nos contaminar, Senhor. Mas que o Senhor nos faça ainda mais limpos pela tua palavra. Nos ajuda a viver uma vida santa, Senhor, onde a tua face seja vista em nós, em cada comportamento, atitude, palavra, olhar. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a andarmos como luz e sal, para cumprirmos cabalmente o nosso ministério, Senhor, apressando a tua volta, como nos foi dito, remindo os tempos, todos os dias são maus. Oramos por essa comunidade do Alto das Pombas. Ajuda-nos, Senhor, a dar frutos nesse local, a sermos fiéis, Senhor, não somente aqui, mas em todos os outros lugares que o Senhor nos enviar, mas de maneira especial, Senhor, aprove ao Senhor nos plantar aqui, Senhor. Por isso nos ajuda a dar um bom testemunho, Senhor, a confirmar com as nossas ações a fé que professamos com os nossos lábios. Principalmente, Senhor, dentro da igreja, dentro dos limites da tua casa, Senhor. Venhamos a dar um bom testemunho, a demonstrar diante de todos e de todas as formas que o Senhor vive em nós. Na noite de hoje, Senhor, que a tua palavra nos seja compreensível e que sejamos receptíveis como o solo fértil, para que a semente seja plantada e nós possamos dar os respectivos frutos no momento oportuno, Senhor. Seja conosco, que nada nos atrapalhe, que nada atrapalhe a nossa comunhão contigo, Senhor, nenhum barulho externo, nenhuma preocupação interna, que nada venha a roubar a nossa comunhão contigo nesses minutos que se seguem, onde a tua palavra deve ser apresentada, Senhor, e a tua manifestação poderosa há de ser perceptível a todos nós. Essa é a nossa esperança e fé na noite de hoje. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4. Todos vocês sabem que a nossa cronologia, nós estamos no livro de Atos, mas chegamos numa passagem em Atos, no capítulo 8, onde o evangelismo agora está se propagando, o evangelismo agora está rompendo fronteiras. O próprio Senhor Jesus havia dito que seria dessa forma: começaria em Jerusalém e depois em Samaria e até os confins da terra. Exatamente como Jesus havia predito está acontecendo. Depois da perseguição que se instala com o martírio de Estevão, os cristãos são orientados a se dispersarem por outras regiões, levando o evangelho que haviam aprendido
durante algum tempo em comunhão com os demais irmãos, principalmente com os apóstolos. E Filipe, ele vai seguindo esse grupo, então eles encontram um campo missionário em Samaria. Eles pregam em Samaria e há um grande avivamento naquele local, e tanto que logo após um breve tempo, os apóstolos Pedro e João são chamados a irem lá para ver o que estava acontecendo em Samaria. E orientados, né, por esse fato, nós queremos agora falar desse assunto, aprendendo a evangelizar com Jesus. Parece até uma frase, né, meio solta, né? Evangelizar com Jesus, mas como assim? Jesus, ele nos trouxe o Evangelho e ele nos disse para evangelizar. Ele nos disse para levar essas boas novas da salvação aos quatro cantos do mundo. E um dos sinais que predizem a sua volta é justamente esse evangelismo massivo e crescente. Perceba, é um evangelismo, não é a conversão de todos que ouvem. Somos nós que nos dedicamos à obra evangelística e não precisamos de resultados expressivos para estarmos motivados. A nossa motivação vem do Senhor. Se nós precisamos de motivações terrenas para fazer a obra de Deus, significa que não é a obra de Deus que estamos fazendo. Por isso devemos ter muito cuidado. Nós vemos, principalmente nos nossos dias, mas isso já aconteceu bem antes da nossa geração, nos anos 70 e 80, com evangelistas americanos rodando o mundo inteiro, evangelizando multidões, aqui mesmo no Brasil, estádios de futebol. E a gente percebe que não houve muito fruto daquele evangelismo, até porque aquele formato não é um formato bíblico para o evangelismo. Eu disse a vocês, evangelismo é apresentar as boas novas. Isso não, e dificilmente você vai ver o evangelismo sendo feito no atacado. O evangelismo é feito de forma pessoal. É lógico que a gente pode evangelizar um grupo de pessoas, pode, mas ali não é o evangelismo, é o começo de. É como, por exemplo, você não alfabetiza uma pessoa, uma criança em um dia, mas tem um dia que você começa apresentando as vogais, depois você apresenta as sílabas, e você apresenta o alfabeto, e aí aquela criança de repente aprende a conectar e entende o significado de palavras, é assim, mas isso começou num dia, mas não é só um dia. E às vezes a gente tem essa visão equivocada de evangelismo. Vamos se juntar, vamos em tal lugar, a gente vai pregar o evangelho, depois a gente vai para outro lugar e a gente vai pregar o evangelho lá. Sim, e aí? E aquele pessoal de lá que ouviu o evangelho fica assim solto? Então muitas vezes a gente não tem a percepção de que a obra deve ser feita com ordem e decência. A gente costuma, quando ouve, né, essa exortação, dizer, mas Jesus está no controle de tudo. Não tenho dúvida que Jesus está no controle de tudo, mas Ele nos deu responsabilidades. Ele nos deu responsabilidades e Ele também nos disse como deveríamos fazer a sua obra. De maneira que quando nós não seguimos o seu modelo, nós não podemos dizer que estamos fazendo a sua obra. Daí a reprovação que encontramos em Mateus capítulo 7. Naquele dia, muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome evangelizei multidões, mas em meu nome? Eu nunca disse para você reunir as pessoas no estádio de futebol e sair falando qualquer coisa. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que quando a gente olha para o início do livro de Atos, a gente vê o que é evangelismo. Foi o que aconteceu com aquelas 3.000 pessoas que creram. Elas foram batizadas e depois elas voltaram para casa? Não, elas começaram a viver em uma espécie de comunidade cristã, a ponto de ter problemas na divisão da comida, e esse problema teve que ser resolvido com homens cheios do Espírito Santo fazendo essa divisão de uma maneira ordeira.
Por quê? Porque as pessoas estavam juntas, aprendendo, para que depois pudessem ensinar. Então a gente tem uma visão equivocada, uma visão um pouco, se não muito, afastada da Bíblia em relação ao que é evangelismo. Daí a necessidade de, quando a gente fala de evangelismo, em Atos capítulo 8, a gente tem que abrir aqui no capítulo 4, e nada na Bíblia é aleatório. Onde Jesus está aqui no capítulo 4, quem pode me dizer? Samaria. Onde Filipe está evangelizando no capítulo 8 de Atos? Samaria. E aqui, nessa época de Jesus, né, um pouco antes da época de Filipe, Jesus vive num momento onde os samaritanos e os judeus não se dão. O Evangelho vai romper essas barreiras. Mas aqui no Evangelho de João essas barreiras ainda existiam. Essas barreiras que nós costumamos conhecer como uma palavra, preconceito. Então muitas pessoas têm preconceitos. Você nunca foi nos Estados Unidos? Se você for um dia lá nos Estados Unidos e as pessoas perceberem, né, pela sua aparência, que você é sul-americano, eles vão ter preconceitos com você. A visão, muitas vezes, do exterior de brasileiros é uma visão muito feia, né? Então, o preconceito é quando você acredita que aquela pessoa é uma coisa só pelo que você pensa, você não conheceu a pessoa. Você, então, você rotula aquela pessoa e você decide quem é aquela pessoa antes de conhecê-la. Isso é o preconceito. O conceito que acontece antes. E assim era entre os judeus e os samaritanos. Não somente da parte dos judeus, mas da parte dos samaritanos também. Os samaritanos não gostavam dos judeus. Esse ódio era recíproco. Mas percebe, irmãos, o mundo pode nos odiar, mas a gente pode odiar as pessoas do mundo? Não. Por exemplo, esse pessoal, ele pode fazer zoada e incomodar, mas a gente pode fazer a mesma coisa? Não. Então quer dizer que na terça-feira ou no domingo de manhã nós iremos colocar 2 caixas de som bem potentes do lado de fora para toda a rua ouvir o que está acontecendo aqui no culto? Não, a gente não faz isso. O Evangelho é para quem quer ouvir, não é obrigatório. A gente não paga o mal com o mal, a gente paga o mal com o bem. Então é preciso que a gente saiba quem somos, saiba quem está ao nosso redor, e nós fomos enviados como ovelhas para o meio de lobos. Nós não somos leões no meio de lobos. Tem cristãos que pensam assim. Então se o lobo vier para cima de mim, quem é mais forte, o leão ou o lobo? O leão. Então o lobo vier aqui, eu dou uma mordida no lobo. Então você não é ovelha e nem leão, porque leão só tem um. E o momento em que ele vai julgar não é aqui. Então devemos tomar muito cuidado com essas ideias que têm sido disseminadas, né? Porque a gente está vendo a maldade se multiplicar em todas as esferas, seja na área escolar, na área acadêmica, seja no ambiente profissional, seja nas mídias. Nós estamos vendo dias difíceis. E quando olhamos para frente, percebemos que esses dias se tornarão ainda mais difíceis. Mas o cuidado maior não são com os dias difíceis, mas em nós não nos tornarmos perversos diante de tempos perversos. Nos manter santos diante dessa maldade que se multiplica. E isso pode ser visto no evangelismo. O evangelismo, irmãos, é a ponta da lança. É quando literalmente acontece o que Jesus predisse em Mateus 16: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Isso é evangelismo. Nós estamos invadindo um ambiente dominado por Satanás. Que ambiente é esse? O mundo. Ele é o príncipe deste mundo. E nós, com a autorização, debaixo do poder de Deus, pregamos o Evangelho para que aqueles eleitos, desde antes da fundação do mundo, sejam resgatados da boca do leão. Então,
que o Senhor nos ajude a entender, primeiro, o que é o Evangelho. Segundo, qual é o nosso papel nessa obra, para que a gente venha desempenhar de forma correta. É isso que o apóstolo Paulo fala, por exemplo, para Timóteo. Timóteo é pastor de Éfeso, mas quando o apóstolo Paulo fala com Timóteo, ele diz: cumpre a obra de um evangelista. Mas Timóteo não é pastor? Ele é pastor. Ele desempenha essa função de liderança na igreja de Éfeso. Mas todo cristão é um evangelista. Todo cristão é um evangelista. Não é por acaso que o principal evangelista, em Atos, aqui nesse primeiro momento, é um diácono. Filipe é um daqueles 7 que foram escolhidos para servir as mesas. O primeiro mártir da igreja foi quem? O diácono. Então que nós venhamos a compreender quem somos e o que estamos fazendo aqui. Nós não estamos dando um rumo no ar. Devemos entender contra quem estamos lutando e a forma de lutar e prevalecer. Então no capítulo 4 do Evangelho de João, a gente vai aprender como evangelizar. Aprender como Jesus apresenta o Evangelho. E isso é muito... Aqui no capítulo 4 a gente vai encontrar uma série de princípios que estão esquecidos, infelizmente, nos nossos dias, em relação à obra do evangelismo. O primeiro deles já está aqui no começo. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Percebam, irmãos, a ideia aqui, eu já expliquei para vocês na terça-feira. Os judeus, eles não passavam pelo território de Samaria. Já expliquei que a Judéia ficava aqui, a Galileia ficava aqui embaixo, e no meio tinha Samaria. Então, como é que um judeu fazia para atravessar? Ele ia pelo limite, pela fronteira, e fazia literalmente uma curva assim para chegar na Galileia. Ele não queria passar por dentro de Samaria, justamente por essa inimizade que existia entre esses dois povos. E aqui, em algumas traduções, diz assim: convinha. A ideia é a gente entender que o evangelismo, do começo ao fim, ele deve ser feito debaixo de um direcionamento do Espírito Santo. Ele não pode ser feito debaixo de um emocionalismo, de uma vontade do nosso coração. Então, por exemplo, você já viu gente que gosta de evangelizar alguém que está interessado? Então, digamos que você é uma pessoa solteira e você conhece outra pessoa e você finge que você não quer nada com ela. Pode ser uma mulher. E aí você diz assim: vou fazer um estudo bíblico. Vamos fazer um estudo bíblico, você vem, sua família, quem você quiser, porque a gente quer apresentar o Evangelho. Não tenho nenhum interesse nisso. Ou então vamos fazer um estudo bíblico com o patrão. Então, o seu patrão não é crente, de repente você diz assim: vamos fazer um estudo bíblico lá em minha casa, vai ter cachorro quente, pipoca, café. E aí você pode vir, vai ser um ambiente muito bom. Então, evangelismo não começa desse jeito. Evangelismo começa com oração. E com uma coisa que eu sei que vocês praticam muito, por isso que vocês não costumam falar: jejum. Jejum e oração são ferramentas muito importantes no evangelismo, para que nós possamos entender o direcionamento do Senhor. Onde o Senhor quer que nós estejamos em um momento específico da história. Então a gente precisa saber: eu não estou aqui porque só tem aqui para eu estar. Não, o Senhor quer que eu esteja aqui. Eu preciso ter convicção disso, porque tudo que é feito sem fé é pecado, até o evangelismo. Mas eu estou falando a palavra de Deus. Mas foi Deus que mandou? Foi Ele que mandou? O que você está falando? Não entendi. Então é preciso a gente ter
ter essa convicção de que se o Espírito Santo não vai adiante de nós, tudo que fizermos, é inútil. E a gente tem essa figura de maneira muito clara no Antigo Testamento. Quando os judeus, quando eles estavam hebreus, né, estavam no deserto, eles se moviam como havia uma nuvem. Quando a nuvem parava, todo mundo. E se a nuvem ficasse lá um mês, ninguém se movia. Moveu a nuvem, agora a gente vai. Não parou a nuvem, parou. E Jesus, ele faz uso dessa linguagem no capítulo 3 de João. Como é que ele apresenta o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, regeneradora e salvadora no pecador, para o fariseu chamado Nicodemos? O Espírito Santo, ele leva a gente. É como o vento, a gente não sabe de onde vem nem para onde vai. Então assim é a ação do Senhor, ele vai nos guiando. Então devemos tomar muito cuidado para que o nosso coração não tome as rédeas, que a gente não venha fazer a obra do Senhor de maneira emocional, como muitas vezes eu já presenciei pessoas fazendo. E é fácil a gente entender isso, porque tudo que começa pela emoção termina quando a emoção termina. Quantas vezes eu já vi pessoas começando o estudo dessa forma? Eu sinto que Deus quer fazer alguma coisa. Pronto, não sente mais, não está dando mais choquinho, não está mais arrepiando, pronto, acabou. E o que acontece? O nome do Senhor é difamado. E a pessoa vai ter que dar conta disso naquele dia, se não se arrepender. Claro que se arrepender, Deus perdoa, né? O arrependimento genuíno, ele é sempre seguido do perdão do Senhor. Então, aqui no versículo 4, Jesus deixou a Judéia, e perceba que o cenário é muito parecido. Não está acontecendo assim no Evangelho, no livro de Atos? Tem uma perseguição e os discípulos então são dispersos. E isso é natural. Não tem ninguém fugindo aqui, é um direcionamento de Deus, é aquilo que eu já falei para vocês. A gente não dá pérolas aos porcos e nem as coisas santas aos cães. Foi apresentado o Evangelho de maneira contundente em toda Jerusalém, de maneira que as pessoas tiveram tempo para ouvir o Evangelho e crer quem quisesse, quem foi chamado a crer. Agora o Evangelho precisava continuar. Outras regiões necessitavam ouvir. E a maneira de despertar a igreja nesse sentido foi por meio da perseguição. Então, aqui, versículo 3: deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana. Então, só o fato de Jesus parar numa cidade samaritana, ele sendo um rabino judeu. Irmãos, você conhecia as pessoas antigamente pela roupa que vestiam. Muito parecido hoje em dia. Você conhece um sacerdote católico pela roupa que ele veste, sim ou não? Você muitas vezes conhece um médico pela roupa que ele veste. Então, quando a pessoa está de branco, ou é pai de santo ou é médico, né? Tem essas duas opções. Então, tem roupas que mostram quem você é. E naquela época era assim, o judeu tinha uma maneira de se vestir muito diferente dos samaritanos. Então, quando Jesus passa por Samaria, os próprios discípulos de Jesus, em um determinado momento, eles passam por Samaria, João e seu irmão, né, Tiago, eles não são recebidos. E eles mandam o quê? De maneira muito amorosa: fogo do céu. Olha que evangelismo pensa. Não creu? Senhor, mata todo mundo, extermina até o último fio de cabelo. Jesus disse: vocês não estão entendendo o que a gente veio fazer, né? Tem muita gente que está nesse espírito, né? Ainda não houve uma mudança. Então deixou a Judéia e ele foi. E era necessário atravessar a província de Samaria. Aqui essa expressão é muito parecida com o que a gente encontra no evangelismo, por exemplo, de Zaqueu. Zaqueu, convém que hoje eu jante na sua casa. Então é a mesma palavrinha. É necessário, Zaqueu, que hoje eu vá para a sua casa.
Por quê? Porque é uma vontade soberana. Quando a gente lê na Bíblia a questão, os atributos de Deus, a gente não tem dificuldade às vezes de entender assim que Deus é onisciente. Porque a gente pensa assim, Deus sabe de tudo. Mas você entende por que Ele sabe de tudo? Não é que Ele sabe de tudo no sentido de que Ele vê o futuro. Não. Ele faz o futuro. Ele está no controle de tudo. Não é simplesmente na condição de alguém que vê o que vai acontecer amanhã. Não, é alguém que está no controle do amanhã. É isso que é a sua onisciência, que se combina com a sua onipotência. Então, aqui ele atravessa a província de Samaria, e ele chegou numa cidade samaritana. Então aqui a gente já viu o primeiro princípio. Quem decide onde a gente vai é o Espírito Santo. Então a gente tem que estar, irmão, nós temos que estar, eu estou usando assim, né, procurando um adjetivo, a gente tem que estar livre. Às vezes as pessoas se assustam, né, com determinadas coisas que eu falo, mas é a vida. A gente está aqui hoje, irmão, se Deus mandar a gente amanhã ir evangelizar no interior da Bahia e passar não sei quantos meses em uma cidade, eu vou. Porque nosso compromisso com Deus. Ah, mas vai deixar a igreja que a CCVE sozinha? Irmãos, eu fiquei com vocês 12 anos. Se vocês não aprenderam alguma coisa nesses 12 anos, eu tenho até medo. Então é isso que a gente precisa compreender. Vocês não estão aqui para ficar no banco, imaginando que vocês vão ficar no banco o resto da vida e eu vou ficar aqui atrás do púlpito o resto da vida. Isso pode até acontecer. Mas não é assim normalmente. Quando o Senhor está falando que a ceifa é grande, os ceifeiros são poucos, Ele está falando inclusive nesse contexto. Quem está aqui hoje, daqui a pouco está em outro lugar amanhã. Por quê? Porque é muita gente. E agora vocês estão tendo a vez de vocês. E se vocês não fizerem bom uso, pode ser tirado. Por que vocês querem uma igreja bíblica, se até o vir para a igreja é um suplício? Quando o pastor fala da importância da presença nos cultos, que absurdo, repondo as pessoas. Você não quer uma igreja bíblica? Agora, se disser assim, chegar do domingo, irmãos, domingo vai ser o nosso último culto aqui, e o pastor vai para onde? Vai para outro lugar. O que vai acontecer com aqui? Não sei. Como é que seria a reação, por exemplo, dessas pessoas que não têm compromisso nenhum com a igreja? Que absurdo! A pessoa não veio nem sexta hoje, está nem aqui hoje. Mas se no domingo chegar e estiver lá na placa, né? Hoje vai ser o nosso último culto, nós vamos entrar agora num outro propósito. Absurdo, absurdo por quê? Você está orando? Você tem comunhão com Deus? E vive desse jeito? Nós somos pessoas tão egoístas que a gente acha que a igreja é para a gente. A gente quer um pastor para paparigar a gente. A gente quer um pastor para mimar a gente. E a gente quer um pastor que fique como um professor à nossa disposição para quando a gente quiser aprender alguma coisa. Sabe, esse ano eu não estou afim de aprender nada do Evangelho, mas vem que ano que vem eu queira. É bom ter alguém, né? Quando surgir uma dúvida, eu quero aprender alguma coisa, tirar uma dúvida de um livro específico. Quando eu quiser levar o Evangelho a sério, é bom que tenha alguém lá. Não é assim que funciona. Se você está pensando nisso, se isso passou pela sua cabeça algum dia, você está bem longe das páginas do Evangelho, da Bíblia. Uma mulher samaritana chegou, pois, numa cidade samaritana chamada Sicar, atravessar perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Então aqui João falando do Antigo Testamento, quando o pessoal veio tomar posse da terra. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem. E Jesus fica cansado? Fica. Aqui é mais uma vez mostrando que Jesus é 100% Deus e 100% homem. Não existe super-homem. Tem gente que diz que é super
E se esses que dizem super, eles são até super mentirosos. A gente não tem superpoderes. A gente se decepciona, a gente se frustra, a gente se cansa. Ah, mas o que diz lá no livro de Isaías? Não, lá no livro de Isaías não diz que a pessoa não se cansa, diz que o Senhor renova as suas forças, é diferente. Se uma pessoa não se cansasse, a força precisaria ser renovada? É como, por exemplo, se o seu celular nunca descarregasse, você precisaria botar ele para carregar? Não. Mas ali é uma promessa. Aqueles que esperam no Senhor, Ele renovará as suas forças. Então, o cristão fica cansado? Fica. A gente corre o risco até de se cansar de fazer o bem. Esse é o pior de todos. O cansaço físico não é tão perigoso quanto o cansaço espiritual. Quando você começa a repensar, será que vale a pena ficar fazendo bem se as pessoas só me pagam com o mal? Você tem que entender que o que você faz não é para as pessoas, é para Jesus. E Ele não te paga com o mal, Ele te paga com um bem muito maior. Inclusive, se você faz o bem é só porque Ele te deu a graça de você fazer. Mas se a gente coloca o foco nas pessoas, a gente corre o risco de se cansar de fazer o bem. Então Jesus está cansado, Ele se assenta. Jesus se assenta junto a uma fonte. Irmãos, se você acha que aqui em Salvador é calor, é porque você nunca esteve no Oriente Médio. No Oriente Médio, né? Aqui na Bahia mesmo tem lugares que o calor é intenso, no interior, né? Mas não se compara com o Oriente Médio, essa região específica. Nesse horário de meio-dia as pessoas não saem, porque é muito quente, as pessoas podem passar mal. E o que está acontecendo aqui? Assentaram-se Jesus a uma fonte, por volta da hora sexta. Aí você está às 6 da manhã, o sol está forte, não é meio-dia. Porque quando diz a hora sexta, você tem que entender que o dia começava que horas? 6 da manhã. Até 6 da manhã ainda era a quarta vigília da noite, que ia de 3 da manhã às 6 da manhã. Então 6 horas começava o dia, e o dia ia até 6 da tarde. Então, quando diz assim, às 6, a sexta hora é meio-dia, é o momento do dia mais quente, onde o sol está no alto e o dia está no seu momento mais quente. Versículo 7, perceba que o que João está fazendo para você e para mim, João aqui, o apóstolo João, ele está desenhando um quadro para a gente. Eu não sei se vocês assistem filmes. Vocês assistem filmes ou só eu faço isso? Então, quando a gente assiste filme, é por isso que a gente diz que filme, a gente que já fez até uso, né, de projetor, algumas vezes, a gente costuma chamar de recurso audiovisual. Por que audiovisual? Porque quando a gente assiste um filme, a gente está vendo o que está acontecendo e a gente está ouvindo. Naquela época não se tinha recurso audiovisual. Então você tinha que apresentar o panorama para que a pessoa entendesse. Como assim? O que está acontecendo? Por isso que se a gente não presta atenção aqui, a gente não entende o resto. Por exemplo, a pessoa que ouve, sem entender o contexto que eu disse para vocês aqui, versículo 7, nisto veio uma mulher samaritana tirar água. A pessoa está achando que é a coisa mais normal do mundo. A pessoa foi lá, perto da casa dela, tem uma fonte, ela veio buscar água, deu sede. É igual, por exemplo, qualquer um de vocês deu sede, vai aqui, vai tomar um bebedouro, vai beber uma água. Não é esse o contexto. O contexto é de uma sociedade que vivia em tribos, e as mulheres, elas jamais andavam sozinhas. Elas sempre estavam juntas, e elas iam buscar água normalmente no começo do dia ou no final do dia, e sempre juntas. Mas essa mulher, ela vem num horário que ninguém vem. A ideia que João tenta apresentar, que ele quer apresentar para a gente, é a ideia de exclusão social. É uma pessoa que sabia que as pessoas não gostavam dela.
que as pessoas olhavam para ela assim de canto de olho. Essa é a ideia que João quer apresentar. Por que isso é tão importante para a gente entender o contexto do evangelismo? Porque muitas vezes é essa pessoa que Jesus quer que a gente evangelize. Essa pessoa que ninguém iria evangelizar. Ninguém. Mas se você tem o Espírito Santo, ele vai te dizer, é essa pessoa, então você vai. Se você não tem o Espírito Santo, você fica refém dos seus olhos. E baseado na nossa visão, a gente não faz nada de certo. Porque o Senhor disse que a gente tem que viver por fé e não por vista. Então, se a gente toma uma decisão baseada naquilo que a gente vê, automaticamente não é por fé. E sem fé a gente agrada a Deus? Não, pastor, foi assim, eu vi que ia dar certo, aí eu peguei e fui. Mas foi sem fé, então, sem vir. Percebe como quando é Deus nos guiando, é diferente, irmãos. A gente sabe que é diferente, porque quando o Espírito Santo está agindo através de nós, ele precisa passar, nós nos tornamos um canal, e a gente sente a obra sendo feita, e nós temos o privilégio de sermos co-participantes dela. Por isso eu tenho alegria comparada no mundo, alguém que participa dessa obra nesse formato. Não no formato que a gente tem visto hoje. Esse formato completamente fabricado, onde as emoções são fabricadas. Não, é um formato onde é o Espírito Santo que impacta. O coração é regenerado, a vida do ouvinte muda. E aquele que está sendo instrumento de Deus nessa obra, ele tem essa alegria de ver o novo nascimento de alguém. Você imagina que se você vê o nascimento de um bebê, é algo lindo. Imagine você ser participante do novo nascimento de uma pessoa que vai morar no céu. Por isso que o apóstolo Paulo se sentia dividido. Alguém que já tinha visto o terceiro céu, ele diz, eu sei que lá para o céu é maravilhoso, acima de toda a comparação, mas ficar aqui ser um instrumento de Deus na vida de outras pessoas é maravilhoso também. Tem gente que vai morrer sem saber o que é isso, dentro da igreja. Isso é muito triste, mas é uma realidade. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Mas Jesus, por que você está iniciando essa conversa, Jesus? Que ignora Jesus. Já pensou a gente? Será que a gente falaria com a mulher samaritana? Bom dia. Não, crente não dá bom dia, crente dá a paz do Senhor, então vira a cara. Eu só falo com quem é crente também. E falo assim, paz do Senhor. Se não é crente, eu não falo nem bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou separado. Você é separado de Deus, inclusive. Porque Deus não criou nenhum filho mal educado. Os filhos de Deus são bem educados. E uma das características da gente é amabilidade. Você é amável, inclusive com as pessoas que te tratam mal. Por isso você é um filho de Deus, você é luz. Cada um dá o que tem. A pessoa que é perversa, ela pode te dar alguma coisa boa? Não, porque a árvore má só dá um fruto mau. Mas se você está na árvore boa, você vai dar um fruto bom. Às vezes eu não sei se você é igual a mim. Eu tenho conflitos internos. Meu Deus, vou dar bom dia de novo para essa pessoa. Essa pessoa já deu umas 30 vezes. A pessoa que embora. Eu vou dar bom dia. Deixa eu dar bom dia, porque já dá um dedo de volta. E o cristão é assim. Ele é cristão. Nisto veio uma mulher. Jesus fala com ela, dá-me de beber. Jesus está com sede, irmãos. Mas muito mais importante para Jesus era evangelizar essa mulher. E aqui ele inicia um diálogo com ela. Todo evangelismo, irmãos, é um diálogo, não é um monólogo. Uma pregação, o pregador fala, as pessoas ouvem. No final, se alguém tiver dúvida, pode vir conversar, a gente pode dialogar, não tem problema nenhum. Mas a pregação tem um formato um pouco diferente.
Mas o evangelismo, ele é esse diálogo. Você está falando de Jesus para alguém, a pessoa diz, mas é assim, e por que é desse jeito? E você já, não, é por isso. Mas é porque é por isso, é por isso. Esse diálogo. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Olha que coisa interessante. Jesus podia ter ido com eles? Podia. Mas aqui a gente vê um princípio que é repetido lá em Atos. Se você não fez essa conexão, fique tranquilo. Mas quando os apóstolos veem aquele problema, qual é o problema? Alimento. As viúvas dos judeus de origem grega estavam brigando com as viúvas de origem hebraica por conta da divisão do alimento. Os apóstolos então chegaram ao consenso que não era prudente que eles deixassem o ministério da oração e da palavra. Então foi-se decidido que iriam separar 7 homens cheios do Espírito Santo para essa função. Aqui é a mesma coisa, porque os discípulos é que vão comprar comida, porque ninguém poderia evangelizar essa mulher senão Jesus até esse momento. É cada um fazendo o seu. Agora vamos trazer isso para o nosso contexto hoje. Vamos imaginar a figura do pastor, eu, né? Então, vai que vocês estão fazendo alguma coisa e eu fico aqui na igreja. Está vendo, pastor? O pastor é muito preguiçoso. Só manda as pessoas fazer as coisas. Isso é muito fácil. Até eu queria uma vida dessa. Porque a gente é assim. A gente não entende o mundo espiritual. A gente não entende a importância de determinadas coisas. E a gente gosta de falar mal dos outros, sem entender o que está acontecendo. Isso é normal. Normal para quem não é regenerado, para ficar bem claro. Então a gente tem que entender essa pessoa que não é regenerada. Então eles foram comprar alimentos, Jesus ficou lá. Então ele disse à mulher samaritana, como sendo tu judeu, percebeu? Só pela aparência ela já sabia que Jesus era judeu. E ela não está nem dizendo, você é homem, eu sou mulher. Não, você é judeu. Eu sou samaritana. Aqui mesmo fosse um homem. Eu sou samaritana. Como você fala comigo para ir para pegar água? Irmãos, o judeu não queria nem passar pelo território de Samaria. Imagine pegar uma água tirada por uma mulher samaritana. Então essa atitude de Jesus é uma atitude completamente revolucionária para a religiosidade de muitos até hoje. Que a gente vê que gente religiosa dentro da igreja evangélica é assustador. E a gente precisa entender que espiritualidade e religiosidade normalmente andam em direções opostas. Como sendo tu judeu, olha, o preconceito vem da mulher, não é de Jesus. Como você sendo judeu, você vem falar comigo. Pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana. E aí, olha que coisa interessante. Aqui, abrindo parênteses, grande parte dos historiadores, né, baseado nos cristãos mais antigos, né, que tem os seus escritos lá, os cristãos do primeiro século, de que João teria escrito seu evangelho já no final da sua vida. E muito provavelmente ele escreve desse evangelho de Éfeso. E o público, que seria o público primário, né, desse evangelho aqui, eram pessoas que não conheciam muito bem o judaísmo. Por isso que vira e mexe você vai ver no evangelho João explicando determinados contextos e terminologias que o judeu entendia muito bem. Mas aí João explica como que para um grupo de pessoas que não entendiam o judaísmo, não conheciam a geografia de Israel, e aqui é um desses exemplos. Então ele faz questão de explicar porque os judeus não se dão com os samaritanos. Se você estivesse falando para um judeu, o judeu já sabia disso. Mas, muito provavelmente, João está escrevendo esse evangelho para um público que originariamente não era judeu. Então ele está explicando para mostrar como Jesus está fazendo. Porque senão você não entende. O que Jesus está fazendo é rompendo barreiras. É muito parecido com o evangelismo de Jonas. A diferença é que Jesus vai voluntariamente. Jonas foi naturalmente. Ele não queria ir para Nínive, mas ele foi.
Jesus não, Jesus está aqui porque quer. A vontade do Pai e a dele é uma só. E assim deveria ser com a gente também. Então, estar onde Deus quer que a gente esteja, não tem nenhum lugar melhor. Fazer o que Deus quer que a gente faça, não existe nada de melhor. Replicou-lhe Jesus, versículo 10. Então aqui, o que João está mostrando para a gente? Um diálogo. Duas pessoas estão conversando de forma amistosa. Isso é evangelismo. Evangelismo não é colocar a goela abaixo a nossa fé nos outros, até porque se for goela abaixo, não funciona. Evangelismo não é barganha. Evangelismo é apresentar o Evangelho, apresentar a fé que professamos, o Evangelho. A boa notícia é que Jesus salva pecadores, e nós éramos o maior pecador que a gente conhecia. Ele salvou a gente, então ele salvou qualquer um. O apóstolo Paulo está dizendo é paradigmático. Quem é o maior pecador que eu conheço? Eu. E se você não é o maior pecador que você conhece, então você não se conhece tão bem assim. E é isso que a Bíblia ensina pra gente. Ah, mas eu já sou muito crente. Se você fosse tão crente, você teria uma visão de si ainda maior em relação ao pecado. Como eu já falei para vocês, quanto maior a luz, maior a gente tem a capacidade de enxergar a nossa sujeira. Não o contrário. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus. A palavra dom, irmãos, ela é usada por nós muito fora do contexto em que é falada no Evangelho. A palavra dom, ela é melhor traduzida como presente. A gente entende dom, às vezes, né, de uma maneira muito assim, mística. E ela traz um contexto mais simples. É um presente. Então, o que Jesus está dizendo para essa mulher? Olhe, se você conhecesse um presente de Deus, o presente que Deus tem para dar para os homens, quem é? Ele mesmo, salvando pecadores. Então, olhe, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e eu te daria água viva. Olha que coisa interessante, esse princípio aqui que Jesus nos mostra, o apóstolo Paulo vai falar diante do rei Agripa. Lá no final do Evangelho, no final do livro de Atos, o apóstolo Paulo tem a oportunidade de apresentar o Evangelho diante de um grupo de pessoas, e o rei Agripa estava entre eles. O rei Agripa, ele conhecia muito bem o judaísmo. E logo depois do apóstolo Paulo apresentar o Evangelho para aquele grupo de pessoas, o rei Agripa então se manifesta e diz: olha, Paulo, por pouco você não me tornou um cristão. Por pouco, bateu na trave. E qual é a resposta do apóstolo Paulo? Quisera por pouco ou por muito, não só você, mas todos os que me ouvem nesse dia, fossem tais como eu sou, com exceção dessas cadeiras. Então é isso que Jesus está falando para essa mulher. Só tem um caminho. Em nenhum outro nome há salvação a não ser no nome de Jesus. É por isso que é tão difícil para uma pessoa se manter um pregador fiel do Evangelho e se misturar com o mundo. Então, quando eu já tive a oportunidade de ver pessoas que ficaram famosas pregando o Evangelho, e aí o que vai acontecer? Essas pessoas vão ser colocadas na mesma mesa de líderes de outras religiões. E aí sempre vai surgir aquela pergunta: e aí, eu não creio no Evangelho que você está dizendo, eu vou para o inferno? Resposta: vai. Mas é assim que as pessoas respondem? Não. Por quê? Porque quando as pessoas têm a oportunidade de se destacarem, de serem colocados, né, nesses lugares, né, altos, por assim dizer, eles se tornam mais sociáveis. Eu não sei, não posso dizer quem sobe, quem desce, isso pertence a Jesus. Mas vem cá, ele disse pra gente como é. Ele disse quem entra e quem não sai. Então assim, eu não posso determinar
dizer quem entra ou quem sai, mas eu tenho que dizer que determinado grupo de pessoa não entra e outro grupo entra. E aí você que vai se identificar com que grupo você pertence. Como por exemplo, os idólatras, eles entrarão no reino de Deus? Não. Aí você diz, mas eu sou idólatra. Você está dizendo que eu que admito que sou idólatra, estou indo para o inferno? Você está dizendo que você vai. Eu estou dizendo, os idólatras não entrarão no reino. Os assassinos entrarão no reino de Deus? Não. Eu sou um assassino, não tenho problema nenhum em matar os outros, mas eu acho que eu sou crente. Então quer dizer que eu assassino, que não me arrependi de ter matado quem eu matei, e que se puder mato mais ainda, que eu não vou entrar no reino de Deus? Não, não vai. Então essa ousadia que o pregador do Evangelho tem que ter. Por isso ele não pode ser covarde. Essa é o alerta para Timóteo. Cuidado, Timóteo. A gente vai ser tentado a querer colocar um açúcar, a colocar uma água no Evangelho. Não pode. O Evangelho tem que ser apresentado de maneira pura, sem nenhum acréscimo e sem nenhum decréscimo, né? Então aqui Jesus está apresentando o Evangelho. Fala dele. O que Jesus está falando é algo que essa mulher deveria saber, do Redentor. E ela sabia. Ela vai dizer lá na frente que ela espera o Messias. Versículo 11. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? É como quando a gente apresenta o Evangelho, acontece a mesma coisa. As pessoas, elas vão ter... Perceba que problema que essa mulher que vive uma vida completamente imoral, como a gente vai ver, né? De acordo com o próprio significado de moralidade. Essa mulher vive uma vida imoral, mas a gente tem do outro lado, no capítulo 3 de João, um homem que era extremamente moral, que é Nicodemos. Mas o Evangelho que foi apresentado para Nicodemos foi o mesmo que foi apresentado para essa mulher. Só tem salvação se arrependendo e acreditando no enviado de Deus. Senão não tem salvação. Como é que a gente viu no capítulo anterior? Eu vou ler só o versículo 36, que a gente leu, já estudou na terça-feira. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Aqui pertence ao contexto do diálogo de Jesus com Nicodemos. Agora Jesus está conversando com essa mulher. Qual foi a dificuldade de Nicodemos? Quando Jesus disse, você tem que nascer de novo. Mas como assim nascer de novo? Eu já sou velho. Eu vou entrar de novo na barriga de minha mãe. Então, é como a gente vai pregar o Evangelho para alguém e dizer, mas pastor, ou nem chama de pastor, mas amigo, como assim? O que eu tenho que fazer? Aí você diz, renuncia a tudo. Mas como é que eu vou renunciar a tudo? Então você está dizendo que amanhã eu tenho que morar na rua? Eu tenho que pedir demissão do meu emprego? Eu tenho que abandonar minha esposa, meu marido? Eu tenho que deixar meus filhos de lado? Você está dizendo que eu renuncio a tudo. Por quê? Porque a pessoa não faz a mínima ideia do que você está falando. Porque as coisas espirituais, quem compreende? Aquele que tem o Espírito de Deus. Quem ainda não tem o Espírito de Deus, as coisas espirituais lhe parecem loucura. Olha, você tem que carregar uma cruz. A pessoa vai dizer, como assim eu vou carregar uma cruz? Eu vou ter que andar com a cruz assim, o tempo todo, mas isso vai ser tão incômodo. Você tem que seguir a Jesus. Como eu vou seguir a Jesus? Jesus não está nem aqui com a gente. Ele está no céu. Como assim eu vou seguir a Jesus? Então, são as dificuldades que a gente encontra hoje quando a gente vai evangelizar alguém. Porque as pessoas, elas sempre querem algo carnal. Daí a necessidade do povo pedir o bezerro de ouro. A gente quer um Deus que a gente possa ver e tocar. É por isso que você vai ver igrejas que não são igrejas, né? Mas são sinagogas satânicas. Elas vão fazer coisas como, olha, você vai beber uma água. A pessoa entende. Então quer dizer que eu vou pegar uma água, essa água mineral é santa, o pastor foi lá e orou, a palavra, e de alguma forma essa água que eu vou beber vai mudar a minha vida. A pessoa entende isso.
Ah, então quer dizer que eu vou pegar uma rosa, essa rosa foi ungida, eu vou levar ela para minha casa vai estar abençoada. Isso eu entendo. Então quer dizer que eu vou pegar uma colher de pedreiro, e aí ela está abençoada. Então tudo que eu for construir na minha vida vai dar certo. Isso eu entendo. Percebe como as pessoas, porque cresce tanto o falso evangelho? Porque é uma linguagem carnal. E as pessoas que estão na carne, elas entendem o que é da carne. Esse é o contexto do que o apóstolo Paulo está falando em 1 Coríntios capítulo 2, quando ele diz: o homem entende as coisas que é do homem. Então, a religiosidade mística é do homem. Então ele entende. Mas se você fala de uma espiritualidade viva, aí o homem não entende. Se não tiver o Espírito Santo, ninguém entende nada. Pelo contrário. Então é isso que está acontecendo aqui. Essa mulher está sem entender o que está sendo dito. O poço é fundo. Ela olha para o poço. Como é que você tem essa água viva? Versículo 12: és porventura maior do que Jacó? É claro que ele é maior do que Jacó. Ele é o criador de Jacó. Como é que começa o evangelho de João? E no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Nada foi criado sem ele. Para que não ficasse dúvida, tudo foi criado por intermédio dele. Então, quem foi que criou Jacó? Ele. Quem foi que criou aquela mulher? Ele. Então, toda vez que você evangelizar alguém, tenha na sua mente, você está evangelizando uma criatura de Deus. Criatura, não é filho, é criatura. Por isso que a palavra, a terminologia é: pregue o evangelho a toda criatura, mas Deus que criou. Preciso que você entenda, por mais que a pessoa não conheça a Deus, Deus conhece aquela pessoa que você foi enviado a pregar. A pessoa pode até te matar, mas foi Deus que criou. Quem foi que criou os assassinos de Estevão? Deus. Quem foi que criou Anás e Caifás? Deus. Quem foi que criou Pilatos? Deus. Nada foi criado sem ele, tudo foi criado por ele. Então aqui, mas há um questionamento das pessoas em relação à pessoa de Jesus. Se você for ver, por exemplo, o que outras pessoas ao redor do mundo pensam de Jesus, você fica assustado. Aqui no Brasil a gente fica meio restrito a uma visão por conta do movimento católico. Então, o catolicismo e o evangelicalismo são os movimentos predominantes na nossa nação. Mas ao redor do globo existem muitas visões de Jesus que você ficaria assustado. Por exemplo, tem gente que acha que Jesus era uma espécie de mestre hindu, que meditava dia e noite. Você vai ver, por exemplo, o espiritismo, se eu não me engano, que vem da França. Então você vê, Jesus é o quê? É um ser especial, como tantos outros foram. Essa é a visão do espiritismo. Se você for ver, Jesus tem uma figura, Jesus ele tem até papel, né, no islamismo. Eles acreditam que Jesus era profeta, mas eles não acreditam em nada do que está na nossa Bíblia. Para eles, Jesus era outro tipo de profeta. Então aqui no capítulo 4, é Jesus evangelizando do jeito de Jesus. Isso é tão importante para a gente, porque se for do jeito de Jesus, então está certo. Se for de qualquer outro jeito, então está errado. Esse é o paradigma, essa é a fonte, esse é o modelo. Ah, mas os apóstolos seguiram esse modelo. Eu desafio você a pegar qualquer evangelismo apostólico e não encontrar os princípios que estão aqui. O diálogo continua. Versículo 12: és porventura maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado. Mas vem cá, irmão, foi Jacó que deu o poço? Não, foi Deus. Deus mostrou para Jacó onde tinha água, e Jacó foi lá e cavou e tem poço. Mas quem foi que deu? Foi Deus. É impressionante como a gente tem uma facilidade de se esquecer disso.
de que todo dom, toda dádiva, tudo que tiver na sua vida de bom veio de Deus, mesmo você sendo mal. O exemplo da Bíblia: Deus faz o sol se pôr sobre justos e injustos. Por quê? Porque se o sol não se pôr, vai ter um cataclisma cósmico e acaba com o mundo inteiro. Vocês sabiam que se o planeta Terra estivesse um pouco mais perto do Sol, todo mundo morreria queimado? Já falei isso algumas vezes. Um pouco mais longe do Sol, todo mundo morreria congelado. Nós estamos na distância exata para que a vida humana exista. E ainda tem gente que diz que é um acaso. Você já imaginou? Explodiu o nada, e aí a Terra veio para o lugar certinho da Terra, e a gente deu vida aqui. Fora que pode ser que tenha vida, né, em outro planeta, tem os alienígenas que já foram avistados. Olha como é fácil acreditar em lendas. Tudo isso para fugir da verdade. Então aqui no versículo 12, ele deu de beber, vem assim a seus filhos e a seu gado. O que é isso? É a facilidade que a gente tem de adorar a criatura e não o Criador. Então a gente olha para alguém que fez aos nossos olhos alguma coisa grandiosa e a gente começa, às vezes inconscientemente, às vezes conscientemente, a idolatrar aquela pessoa. Pode ser um líder evangélico. Olha o que acontece no movimento católico. O Papa é o quê? O Papa é praticamente um semideus. Ele pode estar gagá, ele pode estar falando um monte de bobagem, mas é o Papa. Não faz nada do Papa. Se você for para essas religiões evangélicas, determinados líderes evangélicos, eles são semideuses. Olha, é o bispo fulano que vai falar agora, você fique quieto. Olha, eu cheguei perto do apóstolo fulano. Rapaz, foi muito poder que eu senti. Então, muito fácil. Quando as pessoas do mundo vão seguindo um cantor que gostam, como é que você acha que ele se comporta? Isso é tudo a criatura adorando outra criatura. Nós somos extremamente, inclinados a esse tipo de adoração. Por quê? Porque a gente nasce de costas para a verdadeira adoração, que é a Deus. Adorarás somente ao Senhor, e só a Ele prestará culto. Você sabe o que é prestar culto? Prestar culto não tem nada a ver com ficar sentado aqui e ouvir um pregador. É algo muito mais abrangente. A palavra culto significa serviço. A ideia é: somente a esse Deus verdadeiro você deve servir. Você deve se colocar à disposição do interesse dele e de mais ninguém. Isso é um mandamento: somente a Ele prestarás culto. Então aqui Jesus está desmistificando. E eu disse a vocês, quando eu apresentei os samaritanos para vocês no encontro anterior, que os samaritanos eles tinham essa questão do misticismo, porque eles eram a junção de várias religiões, com o judaísmo lá mosaico. Versículo 13: afirmou-lhe Jesus. Irmãos, eu não vou concluir tudo não, fiquem tranquilos, porque tem irmão que está pensando: se o pastor for acabar o capítulo 4 aqui hoje, é só para meia-noite ou da manhã, né? Fique tranquilo, eu não vou seguir o ritmo do pessoal que está cantando não. Quando eles pararem eu paro. Não, aqui é o seu horário, daqui a pouco a gente conclui, viu? Versículo 14. Mas é interessante, né? Imaginar que o pessoal vai ficar mais tempo cantando do que a gente ouvindo a palavra de Deus. É algo para a gente refletir depois. Versículo 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, olhe, beber da água que eu lhe der. Você entendeu que é voluntário? É muito complicado para uma mente carnal, para um intelecto humano, conectar esses dois princípios que na Bíblia se comunicam de maneira muito fácil: a responsabilidade humana e a soberania de Deus. E se você já estudou um pouco da história da igreja, você percebe que esse não é um problema só da nossa geração. É um problema que vem desde os primórdios da igreja. Você sempre vai ver um grupo de cristãos que quer, muitas vezes, colocar a soberania no lugar mais alto, excluindo a responsabilidade humana. E você encontra um outro grupo, que é o que mais cresce nos nossos dias,
que bota a responsabilidade humana, se esquece da soberania de Deus, é o pessoal do livre-arbítrio. Mas aí eles entram em algo muito perigoso, que é quando você tira a divindade de Deus, porque se é você que escolhe, então você que é Deus. Porque em termos finais, né, trazendo uma ideia bem concisa da pessoa de Deus, o que é Deus? É aquele que faz o que quer, quando quer, do jeito que quer. Qualquer coisa menos que isso não é Deus. Qualquer pessoa que não tem esse poder não pode ser Deus. Então quando você diz eu escolho a parte de Deus, então já não é mais o Deus Todo-Poderoso, aí é já você que tem esse poder de fazer suas próprias escolhas. Mas eu também não posso ser inconsequente, porque aí eu estaria indo contra a palavra revelada de Deus e dizer, já que Deus manda em tudo e faz tudo e é do jeito dele, então eu vou viver a vida em pecado. Se ele quiser me mudar, ele me mude. Não é assim que funciona. Você vai se esforçar até o sangue, e se você conseguir, você vai dizer, foi graças a Deus. Você vai suar, você vai gemer, você vai agonizar. É o verbo que diz, agonizai, por entrar pela porta estreita. Agonizai, no grego. Então, é esse esforço. Mas você fez todo o esforço, e é graças ao seu esforço? Não, é graças a Deus. Sem ele você não teria nenhum esforço, e qualquer esforço seria sem sentido, porque se você não sabe o caminho de onde ir, você iria ficar dando voltas sem sair do lugar. Então, você já viu um cachorro correndo atrás do seu rabo? Ele faz isso 5 minutos, depois ele deita, não saiu do lugar. Então, olha como a graça é muito mais ampla a sua aplicação do que às vezes a gente imagina. Então essas verdades, elas estão claras, elas estão em toda a Bíblia. A soberania de Deus e a responsabilidade do homem trabalhando conjuntamente na alma dos eleitos, e somente desses. Se você não é o eleito de Deus, você nunca vai compreender, aceitar e viver isso. Mas vamos voltar aqui para o nosso texto. Jesus então diz, versículo 14, aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Nunca mais terá sede, meu pequenininho, Deus te abençoe. Nunca mais terá sede. E aí outro problema, porque às vezes a gente quer aplicar de maneira carnal aquilo que é dito de forma espiritual. É por isso que a Igreja da Prosperidade, ela se baseia muito nisso, numa distorção da verdade. Como lá no livro de Isaías diz, olha, se você obedecer a voz do Senhor, Ele vai fazer você prosperar, e você vai ficar rico. Mas que riqueza é essa? Olha, se você obedecer a voz do Senhor, comerás o melhor dessa terra. Sim, o que é o melhor dessa terra? Então, aqui é a mesma coisa. Quando Jesus diz, olha, nunca mais terá sede, na cabeça dela, qual é? Nunca mais. Jesus vai abrir um bebedouro ambulante lá na minha casa e vai começar a jorrar a água da minha barraca. Aleluia, glória a Deus. Nunca mais eu vou pegar água. Que coisa boa. Então, para muitas pessoas, o Evangelho continua sendo isso, uma forma de Deus facilitar a nossa vida. Se fosse isso, irmãos, a porta era estreita, o caminho era apertado. E por que a gente diz que o Evangelho facilita a vida? Não, irmão, só dificulta. Mas tem o quanto pessoas irresponsáveis saem por aí pregando isso. Você quer que sua vida melhore, que sua vida fique mais tranquila, que você seja mais feliz? Vem para o Evangelho. E aí as pessoas entram, se decepcionam e vão embora. Ah, essas pessoas são vítimas dos falsos mestres. Não tem nenhuma vítima aqui. Nem quem está pregando errado, nem quem está dando atenção para isso. Os dois estão do mesmo lado, inimigos de Deus. Versículo 14, para a gente concluir aqui essa parte. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Você sabe o que Jesus está dizendo aqui?
É o mesmo princípio que às vezes a gente tem dificuldade. Se você entender a Bíblia, é uma das coisas mais difíceis de compreender isso na nossa vida. Quando Jesus lá no Evangelho de Mateus, no Sermão do Monte, ele diz: vocês serão a luz do mundo. Bom, que responsabilidade. Você entende isso? Você entende isso? Eu acho interessante. Eu já tive a oportunidade de conversar com pessoas que são profissionais liberais. Pessoas que trabalham e que têm o seu sustento daquele trabalho diário. E aí você vai conversar às vezes com essa pessoa, a pessoa diz: eu estou trabalhando há 5, 6, 7, 8 anos, não tenho férias. Por que não tem férias? Porque se eu parar de trabalhar, não tem comida. Então, eu tenho que trabalhar todo dia. Eles têm essa responsabilidade com aquilo, com aquele compromisso. Se ficar doente, não tem comida. É o dia a dia. Um exemplo, essas pessoas que trabalham no comércio informal. Se eu não vender nada, o que vai acontecer? Olha a responsabilidade de uma pessoa dessa, que às vezes nem conhece o Evangelho, sabe nada disso que a gente está falando aqui. Outra, a responsabilidade dessas pessoas consigo mesmas e com às vezes aqueles que são dependentes diretos. E a nossa responsabilidade em relação ao Evangelho? Vou colocar da seguinte forma: se todo mundo da igreja fosse crente como você, como estaria a igreja hoje? Se todo mundo orasse como você, como estaria a igreja hoje? Se todo mundo lesse a Bíblia como você, como estaria a igreja hoje? Se todo mundo se dedicasse à obra de Deus, à manutenção desse local de culto que o Senhor nos colocou por enquanto, e a propagação do Evangelho por meio desse local também que o Senhor nos colocou por enquanto, como estaria a igreja se todo mundo fizesse o que você faz? Como estaria? Você já imaginou você chegar aqui um dia e a porta está fechada? Por que a porta está fechada? Porque a pessoa que tinha que abrir a porta não veio. Isso é certo ou não? Mas a gente vê assim também a nossa ausência. Se a gente não puder vir, a gente tem esse mesmo compromisso dizendo? Não. É por isso que tantas pessoas, elas muitas vezes se colocam nessa zona de conforto. Olha, eu não quero um compromisso, porque assim, eu não estou podendo fazer por enquanto. Aí a gente lembra daquele, né, do comerciante informal. Você já imaginou se ele não pudesse fazer por enquanto? Então é a mesma coisa que ele disse assim: eu vou passar uma semana sem comer. Porque eu não vou trabalhar, não vou levar dinheiro para casa, não vou comprar pão, não vou comprar feijão, vou ficar uma semana sem comer. Eu tenho que vender todo dia para poder ter alguma coisa para comer no dia e na noite. Olha a visão, irmãos. Então, uma visão muitas vezes tão errada, equivocada que a gente tem da igreja. Do local que o Senhor preparou para nós com tanto amor, com tanto cuidado, com tanto zelo. Então Jesus está falando disso para a mulher. Você vai se tornar uma fonte a jorrar para a vida eterna. Você entende que se você foi alcançado, você foi alcançado para alcançar. A obra não pode parar em você. Você tem que continuar. Tem um pastor uma vez que ele conta, ele fala sobre esse princípio baseado naquela prova olímpica que se chama corrida de revezamento, que o pessoal anda corre com aquele bastão, né? Aí tem que passar o bastão um para o outro, né? Acho que são 4 vezes que o bastão é passado. E aí ele disse, na época que ele estava na faculdade, ele participava dessa modalidade esportiva. E que um determinado dia, eles estão lá, né, numa competição, e aí foi lá o primeiro, correu, entregou para o segundo correu, entregou para o terceiro, correu, entregou para o quarto. Quando entregou para o quarto, o carro parou. Aí todo mundo ficou preocupado, pensou que ele teve algum problema, alguma distensão, alguma coisa grave, porque ele parou. Aí disse, cara, foi que Deus, você está bem? Se estou. Sim, você parou porque sem vontade de correr.
Parece os evangelhos de hoje. Os evangélicos de hoje. Sabe, eu não estou mais com aquele. Estou mais com aquela pegada de crente. Eu até já tive um dia, ou então nunca tive e nem quero ter. Sabe? Então, se depender de mim para o evangelho chegar aos 4 cantos do mundo, se depender de mim para o evangelho chegar em algum outro lugar, que Jesus nem conte comigo, porque ele sabe que eu tenho a minha própria programação. Você imagina isso? Você vê, quando a gente fala isso em voz alta, assusta, né? Mas a gente tem esse costume todo dia e não fica assustado. Então, é muito triste essa realidade. Porque é uma realidade muito próxima dos judeus da época de Jesus, dos judeus da época de Jeremias. Ele sabia que vivia uma vida religiosa totalmente afastada daquilo que Deus tinha projetado para eles. Mas eles estavam muito bem com isso. E aí você tem o livro que conclui o Antigo Testamento, como é o nome dele? Malaquias. O pessoal chega a dizer: inútil é servir o Senhor. É o ápice. E você vê esse princípio também no Salmo 73. Chega um momento, às vezes, que a gente começa a se comparar com o ímpio e diz: não, aí não. Aí não. Ó, já deu. Agora eu vou continuar, vou ler a Bíblia, vou orar, vou fazer tudo com equilíbrio. E vou buscar também os meus projetos, os meus sonhos, os meus anseios. Porque aquilo, se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer. Não, irmãos, o entendimento do cristão não passa nem perto disso. O entendimento cristão é o seguinte: o que eu não pude e não posso e nunca poderei fazer por mim foi o que Jesus fez. Por isso eu tenho que viver minha vida toda para Ele. E ainda é pouco. Esse é o entendimento de um cristão. Eu não podia, eu jamais poderei fazer o que Jesus fez por mim. Aí uma pessoa ouve isso e diz: meu Deus, que coisa radical isso! E não, isso é muito radicalismo. Praticamente a pessoa fica aí sem poder fazer nada. Eu só voltava para as coisas de Deus. Eu não fui chamado para ser padre. Eu fui chamado para ser pastor. Sim, e só quem se dedica é pastor. O primeiro mártir foi quem mesmo? Diácono. E diácono naquela época nem era uma função. Você sabia disso? Somente anos depois é que vai aparecer essa figura do diácono como uma pessoa, como uma função na igreja, um auxiliar na liderança da igreja. Naquele momento que surge a figura de diaconato, é simplesmente uma frase no grego que quer dizer: esses homens ficavam com a responsabilidade de servir as mesas. Eles não eram os diáconos, não. A ideia ali do diaconato é uma palavra que vem de serviço. Então eles ficaram com esse serviço, mas não ficaram somente com esse serviço. Por quê? Estevão pregava nas ruas, não foi isso que levou ele a ser apresentado diante do Sinédrio? Filipe está aqui pregando em Samaria. Esse mesmo Filipe é quem vai evangelizar o eunuco. Porque os servos são poucos. Por isso que você vai ver na igreja uma triste realidade que já é de longa data: poucas pessoas fazendo muitas coisas. Aí você diz: mas pastor, que coisa absurda. Verdadeiramente é um absurdo, mas é assim. É por isso que Jesus disse: um tinha 2, ganhou mais 2. Um tinha 5, ganhou mais 5. E o que tinha 1 fez o quê? Não podia ter ganhado mais 1? Ele escondeu. O que tem de gente fazendo isso? Você tem talento, você tem, não esconda. É uma decisão muito insensata e aquele que tomar vai ter que dar conta do respectivo momento. Irmãos, deixa eu dizer de maneira muito direta, eu já estou concluindo. Se a sua vida não está sendo vivida para a glória de Deus, ela está sendo vivida para a sua própria condenação. É uma coisa que qualquer ser humano sabe. O que eu vou dizer para vocês aqui, não precisa nem ser crente. A vida é breve. Você sabia disso? Ou você acha que você vai viver para sempre aqui, nessa terra?
Se você pegar então dos Salmos, você vai ver que o homem vive 60 anos. Se passar de 60, chegar a 70, 80, é o quê? É canseira. É dor. É o que está nos Salmos. Então a vida é ainda mais breve do que a gente imagina. E segundo o que diz a Bíblia, depois que acabar nossa jornada aqui na terra, segue-se o juízo. Juízo quer dizer prestação de contas. E aí, como foi? Eu te dei isso. E você fez o que com o que eu te dei para a minha glória? E aí? Você acha que você não vai ser cobrado? Você acha que você vai chegar lá? Ô Jesus, ó! Você sabe, né, Jesus? Você sempre estava no meu coração. Apartai-vos de mim, malditos. Como você diz que tem fé sem obras? Você acha que tal fé pode salvá-lo? Não está escrito em Tiago. Então a gente precisa tomar cuidado. E é isso que Jesus está dizendo. Olha, você vai se tornar uma fonte a jorrar para a vida eterna. Isso não demorou muito, irmão. Daqui a alguns instantes, essa mulher vai entrar na aldeia dela com a boca desse tamanho, dizendo para todo mundo que encontrou quem? O Messias. E olha que o pessoal nem gostava dela na aldeia. Mas ela se preocupou com isso? Não. E quando essa aldeia foi evangelizada, vai dizer logo adiante que eles creram. Você acha que eles tratavam ela ainda de maneira diferente? Olha a revolução que Jesus faz quando chega no lugar. É por isso que se não está acontecendo uma revolução na nossa vida, talvez Jesus ainda não esteja vendo. Quando Paulo está dizendo tudo se fez novo. Tudo se fez novo, mudou. Ou então não mudou. Versículo 15, já vou concluir. Disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. A entendimento da mulher continua errado. Muitas pessoas entram na igreja e continuam assim. Essa mulher logo vai mudar o entendimento dela, vai começar a crer da maneira correta. Então o perigo, irmãos, não é você entrar na igreja com uma visão superficial do Evangelho. O perigo é você se manter na igreja assim. Porque a gente realmente entra com uma visão, na maioria das vezes, as pessoas que entram na igreja têm uma visão superficial do Evangelho. Por quê? Porque a gente vai conhecendo aos poucos. A Bíblia diz que é de glória em glória. Mas o difícil é justamente enxergar que muitas pessoas simplesmente tomam a atitude de não crescer, não querer conhecer, não querer mudar. Eu sou desse jeito, vou ficar desse jeito, não vou mudar de jeito nenhum. Não pode. Não se você de fato é um eleito de Deus que vai morar no céu. Disse a mulher: Senhor, dá-me de beber dessa água, para que eu não mais tenha sede. O foco, irmãos, não é a sua satisfação e a minha, é a de Jesus. Por isso não importa se você está com fome, com sede, com sono. O importante é você estar servindo a Cristo. Deixe que Ele se ocupe com você. E eu te garanto que Ele vai cuidar de você melhor do que você cuida de você mesmo. Mas na maioria das vezes a gente não deixa Jesus cuidar da gente. É como se a gente dissesse assim: ó Senhor, eu vou te entregar esse celular nas tuas mãos. Aí a gente lembra que tem que ligar para alguém ou mandar para o zap. Senhor, me devolve aí, é só um minutinho. Mas vem cá, você me entregou na mão dele? Não, mas é só uma ligação. E olha que eu escolhi esse exemplo, que é para poder não machucar ninguém. Eu podia apresentar de outras formas. Então aqui ele diz, versículo 16: Disse Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. E agora pegou na ferida. Por quê, irmãos? Porque o Evangelho, ele vai ter, quando você está apresentando o Evangelho para alguém, em algum momento você vai ter que falar do pecado da pessoa.
Sabe, o Evangelho não tem nada de subjetivo, o Evangelho é objetivo. A gente às vezes está pregando, né? Porque as pessoas são pecadoras, as pessoas vão fazer isso. Aí tá, é isso mesmo, e está todo mundo pensando, é para fulano essa mensagem. Fulano tinha que estar aqui, tinha que ouvir. Aí tá bem, hoje não precisa nem estar na igreja, né? A gente manda o link. Fulano, vou mandar uma mensagem que é para você. Olha, você presta atenção. Em tal minuto, o pastor vai falar, e ainda você fala 1 minuto da mensagem, que é para a pessoa, né, não perder tempo. Olha, no minuto 54 até o minuto 58 da pregação, o pastor disse uma coisa para você, fulano. Porque a gente tem essa dificuldade, né, de entender que em primeiro lugar é para a gente. É para todo mundo, é para a gente. E quando você está pregando para alguém, é para aquela pessoa que você está pregando. Você é um pecador miserável. Olha o que você está fazendo errado. Olha como Natan chegou para Davi. Davi, é você, Davi. Não, Davi, é você, Davi. Fez isso, foi você, Davi. A gente vai ver aí no capítulo 8, um homem chamado Simão. E ele vai lá e ele quer comprar o dom do Espírito Santo. Ele diz, olha, Simão, você vai para o inferno. O que você fez é gravíssimo. Ele diz, olha, ore para Deus, vai ainda ter que cair sobre mim. Não, você que ore. Então, cuidado. Jesus então ele toca numa área da mulher que era a que incomodava. Até aqui o diálogo você viu que estava bom, né? Aí Jesus vai dizer para ela, quando está ficando bom aí eu tenho que parar. Disse Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que respondeu a mulher, não tenho marido. Ela não mentiu, ela só omitiu. Irmão, omitir é pecado, viu? Principalmente nesse contexto, quando a gente omite algo, quando a gente quer esconder algo que iria revelar quem a gente é. Então nós temos um sentimento muito grande de autopreservação, principalmente de autopreservação da nossa imagem. Eu me lembro do dia que eu disse que sofria de depressão. Muita gente se assustou quando eu disse que tinha um episódio de síndrome do pânico. O pessoal disse, desviado, nunca mais vou nessa igreja. Um pastor tem síndrome do pânico? De jeito nenhum. Não, pastor tem que quase sair voando da igreja e ele tem problemas assim psiquiátricos. Claro que tem. Talvez você tenha pior do que eu, só que eu pelo menos admito, peço ao Senhor ajuda, porque pior é que não pede. É como tem gente que tem infarto. Por quê? Porque ele foi no médico. Se tivesse no médico, estava tomando remédio. Deixava de morrer? Não morria. Mas às vezes morria de outra morte. Não morria de infarto. Então o orgulho é pecado. E uma das piores tipos de orgulho é esse. Eu não posso ter esse tipo de doença. Não pode. O maior pregador da história da igreja tinha depressão. Explodiu. Ele sofria tanto, com várias enfermidades, inclusive com essa, que às vezes ele precisa ser carregado. Mas hoje não, a gente está na geração que se o pastor não for super, então eu super não quero nada com essa igreja. Você está no lugar errado. Disse Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. E ele respondeu, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, é nessa hora que dói. É nessa hora que a maioria das pessoas que estavam ouvindo até aqui diz, aí eu não fico mais. Vamos traçar um paralelo. Essa parte aqui, com João capítulo 6. E no mesmo evangelho de João, Jesus está lá, multiplicou pães. Alguém reclamou quando Jesus multiplicou pães e peixes? Ninguém reclamou, pelo contrário, saiu seguindo ele. Jesus se escondeu, o pessoal foi descobrir, onde é que ele está, que onde ele foi, vamos atrás dele. Querem tornar Jesus rei. Ele diz, não, eu quero que torne rei, né? Então o negócio é o seguinte, vocês creem em mim mesmo, né? Creem em Jesus. Quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não tem parte comigo, no meu ministério. Então você escapou. Não, eu não quero comer carne humana, eu beber sangue, que absurdo, nunca mais eu quero ouvir esse homem. E ali vai dizer que até discípulos
multidão não, viu? Discípulos se sentiram ofendidos com o que Jesus falou. E qual foi a reação? Duro é esse discurso, quem pode suportá-lo? Discípulos, não é multidão não. Então cuidado. Tem um momento em que a pregação de Jesus vai doer. Tem que doer. É pessoal. Você tem que sair da igreja dizendo: o pastor falou para mim, foi uma indireta? Não, foi direta mesmo. Foi direta. É para você. Para ver se a gente também, eu também estou incluso, que a gente sai daqui arrependido, transformado, limpo. O limpo, limpe-se mais ainda. O santo, santifique-se mais ainda. Isso tem que acontecer na minha vida e na sua. Cada momento de culto. Principalmente, em outros momentos também, mas em cada momento de culto, mais ainda. Chama o teu marido, vem cá. E ela respondeu: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveram. Irmão, a gente está aqui no 1º século. Se essa mulher diz isso hoje, não escandaliza até a gente? Você já conversou com alguém que teve 5 maridos? Na nossa sociedade, no século XXI, que tem esse negócio de ideologia de gênero, né? Que tem esse homossexualismo crescente, onde muitas pessoas nem veem mais pecado com a homossexualidade, né? Muitos que se dizem evangélicos nem acham que isso é pecado mais. Mas uma pessoa ter 5 maridos é difícil para a gente encontrar até no dia de hoje, né? A pessoa diz: rapaz, teve 1, teve 2, teve 3, rapaz, parava no terceiro. Vou dizer uma coisa para vocês. Às vezes a pessoa, né? A Bíblia tem as causas do divórcio. A pessoa pode se divorciar? Pode. Está escrito na Bíblia, só são 2 causas, né? Que você é a morte e no caso do adultério. Então, o abandono do lar. Mas o problema não é o divórcio, que a gente sabe que há divórcio. Não deveria, mas há. Mas o problema é o novo casamento. Por que isso às vezes é um problema? Irmãos, veja uma coisa. Você já viu alguma pessoa que foi atropelada dizer assim: rapaz, que coisa boa, que eu sou atropelado de novo? Ou uma pessoa que teve um infarto dizer: aquele infarto não foi assim tão um infarto, eu acho que eu estou precisando de um infarto mais infarto para ver se minha vida melhora. Mas uma coisa que a gente vê na igreja evangélica principalmente é: rapaz, o meu casamento não deu certo, estou louco atrás de uma pessoa para me casar de novo. Mas como assim? Não que você não possa, mas você já parou para pensar que os problemas que você teve no primeiro matrimônio, provavelmente você vai ter no segundo também? E não existem pessoas erradas, existem relacionamentos errados. Muitas pessoas vêm para a igreja e dizem assim: não, pastor, porque quando eu casei, eu não era crente, mas Deus era Deus. Era. E agora? Então, a esposa incrédula, o marido incrédulo, a gente já sabe, está lá, 1 Coríntios 7, a gente já sabe disso. Mas não procure desculpas fora da Bíblia, porque naquele dia vai ser você e Deus. Igual essa mulher aqui. Se o senhor sabe, não aguentava aquela pessoa, separei, casei com outro ou com outra, não aguentei também, separei, casei com outro ou com outro. O senhor sabe, né, que eu fiz tudo da forma certa. Não fez. E os adúlteros entram ou não? Não entram. E agora? Entenda que tudo que você fizer ou não fizer, você vai ter que prestar conta. É sério, irmão. É impressionante como a gente leva a sério determinadas coisas que são temporais, e aquilo que é eterno a gente tem que levar na brincadeira ou colocar como algo de segunda importância. Olha que coisa insensata. É como, por exemplo, irmãos, você já imaginou, alguém tem filho aqui? Eu tenho. Você já imaginou se seu filho ou filha chega e diz para você: ó, meu pai, minha mãe, eu vou sair da escola porque está atrapalhando minhas brincadeiras. A escola está atrapalhando, eu não tenho mais nem tempo para brincar com meus coleguinhas. Então eu vou sair da escola porque o que eu quero da minha vida é só brincadeira. Você vai dizer o quê, meu filho, minha filha? O
que é a prioridade? É você estudar ou você brincar com os coleguinhas? É estudar. Brincar com o coleguinha é se der tempo. Mas às vezes a gente vem para a igreja e a gente segue esse mesmo entendimento. A minha vida está muito corrida, eu tenho muitas atribuições, então assim, se der, eu me preocupo com o meu espírito. Está certo isso? Não? Você está mais preocupado em viver nesse espaço de tempo do que na eternidade que você vai passar. Porque, irmão, é sério. Vão ter pessoas, já tem pessoas, chegaram lá, Jesus, eles viram Jesus, não tenho dúvida, viram. Jesus, estou doido para entrar no céu, você não sabe como eu esperei esse dia. Oh, que pena. Você não vai subir, você vai descer. E vai ser para sempre. Já imaginou isso? Porque tem na Bíblia o rico de Lucas 16. Tem lá, irmão. Mas a gente sempre fica se auto-enganando. Por isso a expressão, Paulo repete isso algumas vezes. Não vos enganeis. Porque não só tem o perigo do falso mestre nos enganar, o perigo do diabo nos enganar. Esse perigo é real. O diabo nos enganar, o falso mestre nos enganar, é real. Mas o grande perigo, que muitas vezes a gente não dá a devida atenção, é a gente se enganar. E o que eu vejo dentro da igreja, assim, de multidão: não vos enganeis. Com Deus não se brinca. Deus não se deixa escarnecer. O que você plantar, você vai colher. Então eu quero parar aqui hoje por causa do horário. Já passei bastante do horário. Não quero privar vocês de um sono maravilhoso na comunhão com o Senhor. Mas eu queria que você pensasse um pouco. Se Deus permitir estarmos vivos no domingo, estarmos aqui no domingo, a gente vai continuar onde a gente parou. Mas eu queria que eu e você, a gente fosse para casa, né? Quem vai para casa, seu Edson, que vai ficar aqui orando por todos nós, né, Edson? Aleluia, glória a Deus. Então, viu a fé dessa de Israel. Então, vamos imaginar tudo que você plantou. Nós estamos hoje no dia 5 de maio de 2023. Você teve, eu não vou falar muito tempo atrás, viu, irmão? Porque se a gente falar muito tempo atrás, a gente fica até assustado, né? Eu vou falar só em 2023. Você teve 5 meses para plantar, né? Maio é o mês 5, então você está tendo 5 meses para plantar. Vamos imaginar que do meio do ano, eu não estou dizendo que assim vai acontecer não, viu, irmão? Estou dizendo só para a gente refletir, né? Vou imaginar que você tem até maio, junho para plantar, que a partir de julho você vai começar a colher o que você plantou nesses meses. O que você vai colher? Porque assim, não se engane, o que você plantar é o que você... E aí, o que foi que a gente plantou até hoje? O que você tem feito com a vida que Deus te deu? O que você tem feito com a salvação que Cristo te concedeu pelo sangue? Você vai ter que dar conta. Eu vou ter que dar conta. É por isso que muitos pregadores vão evitar esse tipo de alerta, porque nos coloca em uma posição extremamente incômoda, que é enfrentar a verdade. Vamos, de maneira muito honesta. Nosso plantio está muito bom. E se a gente continuar assim, a colheita vai vir. E ela vai ser de acordo com o que a gente planta, com o que a gente tem plantado. Porque, mais uma vez, você cair na lama não faz de você um imundo. O que vai fazer de você um imundo é você permanecer sujo. Porque se você cair na lama, você pode tomar banho, se não faz.
Então, o fato de você ter pecado, o fato de você ter feito uma escolha errada, não faz de você o inimigo de Deus. Mas o fato de você querer esconder esse pecado, não se arrepender desse pecado, não buscar reconciliação em Cristo, isso coloca você em uma posição extremamente perigosa. Então, a gente continuar aqui no texto, a gente já vê como de fato essa revelação de Cristo na vida pessoal daquela mulher impacta ela. Porque até então ela não tem enfrentado isso. É como a gente muitas vezes tem coisas na nossa vida que a gente não quer nem pensar. Porque só pensar nessas coisas já é incômodo. Ah, pastor, só pensar nisso já dá uma agonia. Sim, como é que você vai começar a enfrentar isso? Não, procrastinação, levar as coisas com a barriga é uma das coisas que o diabo mais gosta. É convencer a você e a mim que a gente ainda tem muito tempo pela frente para tratar dessas coisas sérias, como a nossa alma, onde comparecerá a nossa alma na eternidade. O diabo gosta de soprar no seu ouvido e no meu, como disfarçado de amigo. A gente tem tempo. Não, a gente não tem. A salvação começa hoje. Sempre é hoje. Pastor, mas eu já era salvo ontem. A prova que você era salvo ontem é porque você é salvo hoje. Então é preciso que a gente entenda a seriedade que a gente tem que dar à nossa vida espiritual. Mais uma vez, só para que não fique nada assim, né, subentendido, não estou dizendo que você sai por aí abandonando suas coisas, os compromissos da noite para o dia, mas é preciso que eu e você, a gente tenha sempre em mente que se a nossa vida não está servindo, não está tendo como principal objetivo a glória de Deus, a expansão do seu reino, tem alguma coisa de errado nela que precisa ser consertado o quanto antes. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, e eu me apresento nessa noite como principal dos pecadores. Ajuda-nos, Senhor, a cumprir cabalmente o ministério que o Senhor nos deu. Cada um de nós temos um serviço a lhe prestar. Temos uma obra, Senhor, a realizar. Cada um de nós. E o Senhor tem nos ensinado que não existe nada grandioso ou pequeno na tua obra. Tudo que é feito na tua obra com fidelidade, com amor, com zelo, compromisso, está em uma posição de paridade. Que maravilha, Senhor, entender isso. Mas ao mesmo tempo, Senhor, não nos deixe acomodados, nos escondendo numa suposta graça que nos deixa confortáveis em nossa vida egoísta, mas que a tua verdadeira graça, Senhor, nos importune, nos incomode e nos impulsione a viver uma vida em que fique claro, como a luz ilumina a noite, que o Senhor é o Senhor das nossas vidas. Que fique claro para nós e para todos que o Senhor é o nosso Senhor, que o Senhor é o nosso dono, que a nossa vida é tua. E que maravilha entender que se a nossa vida é tua, a tua vida é nossa. Porque segundo o teu santíssimo evangelho, na cruz nos tornamos um contigo e o Senhor conosco. Meu Deus, que privilégio inefável. Nos ajuda a compreender essas verdades maravilhosas e que por elas sejamos motivados, dizendo, como disse o apóstolo Paulo, o teu amor me constrange, Senhor. A compreensão das verdades maravilhosas do Senhor que o Evangelho nos traz não nos coloca fardos pesados, mas nos move pelo amor, de maneira que o Senhor nos ajuda a fazer todas as coisas para a tua glória, Senhor, e elas não serão pesadas, porque elas são para a tua glória. E que privilégio nosso
sermos achados como teus servos. Serviço dado a anjos foi dado a nós. Como não estar grato e satisfeito com tão grande obra? Que haja uma compreensão correta do teu amor, Senhor, uma dedicação sincera da nossa parte para contigo, para com os teus maravilhosos e eternos propósitos. Em nome de Jesus, amém? E graças a Deus, saúdem-se mutuamente com um cumprimento santo e diga para você mesmo: se doeu, é porque tinha que doer, para poder a gente melhorar. Deus abençoe a todos. Doeu em mim.